Hoje a gente vai fazer um experimento. Vamos pegar o ChatGPT, uma ideia de package 2 que veio na minha cabeça e deixar ele fazer tudo sozinho, escrevendo da maneira mais burra possível. Significa que eu vou escrever da maneira que eu já escrevo hoje. Então, não importa a forma que sair daqui, eu vou publicar e você vai ver no GitHub, no PubGet, tomara que ninguém utilize, ou utilize se ficar bom, né? Então, vamos lá! Bom, galera, e o package que a gente vai fazer vai ser para solucionar um problema pessoal meu, porque eu uso Dart como uma linguagem de script também, ou seja, lá ali no meu bin da vida, às vezes acontece algum hook e executa aqui na minha máquina algum script local em Dart. Eu gosto demais de fazer isso, antigamente fazia com Python. E quando eu fazia com Python, eu usava muito PyTorch para representar uma interface gráfica, às vezes é necessário. Porque muitas vezes você está parado, às vezes vem um hook e é legal que aparecesse uma interface gráfica e tudo mais, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, a única interface gráfica que existe no Dart é o Flutter, mas eu não quero usar o Flutter para isso, eu só quero realmente executar uma tela de alert, um dialog simples com input, e isso aqui eu vou dar essa ideia para o ChatGPT. ChatGPT, e aí, conseguimos fazer essa parada aí? E eu mandei para ele aqui, eu quero criar um package que possibilite chamar telas de alertas ou dialog no Windows, Mac e Linux, e eu botei usando o Dart. Ele deu aqui opções, né, algumas opções foram 9, né, para trabalhar, e eu realmente percebi que o negócio é fazer com APIs nativas, não tem como criar nada do zero. Eu poderia criar um aplicativo usando Flutter, mas aí eu teria que criar um aplicativo específico para cada uma das linguagens, e eu quero apenas usar para script. Toda vez que eu fosse usar um script simples, eu teria que instalar esse camarada. Não é a minha ideia. Mas mesmo assim, eu fui devagarzinho. Eu perguntei se existe, ele foi pesquisar na internet, sim. A versão do ChatGPT 4 pesquisa na internet, vai verificar se existe alguma coisa ou não. E aí ele foi lá, disse que sim. Né, pegou alguns packages que são usados no Flutter para Dialog e nenhum desses aqui vai funcionar para nossa ideia. Perguntei se uma dessas funcionaria por linha de comando e ele falou que nenhum desses caras aqui funcionaria. Daí eu dei mais uma opção, né, dei mais uma entrada aqui para o ChatGPT. Disse para ele desconsiderar o Flutter e se existiria alguma coisa nesse sentido. Aí ele trouxe o Scilab Dialog e o Dialog. O Dialog já não existe mais. O CLI Dialog, ele na verdade serve para interface gráfica. Não é uma interface gráfica diretamente, é basicamente você usar o terminal com algumas firulinhas, né? A interface gráfica eu quero realmente uma janela aparecendo na tela, né? Então, eu disse para ele que não aparecia, deu alguns exemplos, queria muito com Shell aqui, com Shell Script, tem o Zenith, tem o Dialog, tem um PyTorch do Python, né? E aí, realmente, ele chegou à conclusão que não tem. Depois ele deu uma solução de como fazer, né? Fazer uma chamada com APIs, assim, local, em cada sistema operacional, e exatamente isso que eu queria mesmo. Então eu cheguei para ele e falei, me dê um exemplo em Dart. E aqui a brincadeira vai começar. Ele começa pedindo para instalar aqui o Process Run. Então aqui ele deu um exemplo em Dart como que funcionaria, né? Eu teria, por exemplo, aqui o Zenith, né? Que vai executar uma tela ali bacana pra gente. E aqui embaixo ele executaria o Run CMD, fazendo com que aparecesse a tela de alert, né? Diretamente utilizando o Dart como script, né? Então vi que realmente essa era a ideia. Eu pedi então para ele organizar em uma classe, né, para ficar legal. Então ele criou aqui uma Dialog Launcher, que esse vai ser o nome do package agora, porque tudo que a gente está fazendo aqui, todo esse package vai ser criado pelo ChatGPT, né? Então que ele começou a criar, ele criou um método para chamar no Linux e mandou bala. Daí ele deu mais exemplos de como utilizaria, né? Achei legal. E aqui eu disse o seguinte, eu fui mais específico. Por que eu fui mais específico agora? Porque eu percebi que ele já tem toque suficiente para saber o que eu quero. Então eu já fui mais específico aqui, eu quero 3 métodos, alert, confirm, multidial. Nem era eu botei 3 métodos, mas eu coloquei muito mais aqui embaixo, né? Ainda bem que o ChatGPT é inteligente o suficiente para desconsiderar essa loucura. Então na realidade foram mais métodos, né? Método alert, para exibir um alert, um confirm dialog, para exibir um sim ou não, né? Um multi-select dialog, para selecionar uma lista de opções, um select file, para abrir aquela janela para você selecionar um arquivo, né? No teu sistema operacional. E o Select Folder Dialog também. Esses 5 métodos aqui já foi passado para o ChatGPT e aí ele gerou de fato uma classe Dialog Launcher com o Alert Dialog, Confirm Dialog, e aí ele foi colocando as instruções do Zenith, né, para abrir e executando diretamente no Process, né, no Process Run. É como se ele tivesse, o próprio Dart pedisse uma instrução de um CMD direto, né, esse é o Process. Eu pedi para ele organizar melhor isso aqui, né, primeiro porque ele estava sempre retornando um void, e fazendo print aqui embaixo em todas as funções. Eu queria realmente que ele retornasse essa string para que a gente tomasse a decisão em outra camada. Então foi isso que eu falei para ele, né? Para em vez de ser um feature void e chamar o print, ele chamou um feature string e continua fazendo essas instruções em outras etapas, né?
E ele fez exatamente isso, ó. Future string com alert dialog, fez todas as instruções e retornou a string aqui diretamente. Então agora eu pedi para ele transformar a classe Dialog Launcher em uma classe abstrata e criasse 3 abstrações para cada sistema operacional, né? No caso, Linux, Windows, Linux e macOS. E aí ele fez exatamente isso, criou a classe abstrata com os contratos, e aqui embaixo ele foi criando a implementação, deu um exemplo de Linux, Windows e Mac e tudo mais ali, né? Dessa forma ficou bem bacana. Daí eu pedi para ele colocar uma documentação em inglês também, e ele fez exatamente isso. Ele colocou uma documentação em inglês bonitamente para nós aqui, ó. Então, quem acessar esse código vai já ter uma documentação bonitinha, ó, explicando o que cada uma das funções faz. E aí depois eu pedi para ele criar as implementações de uma por uma. Eu pedi para criar a do Linux, e a do Linux ele criou usando o Zenit, então tem que instalar o Zenit na distro que estiver utilizando. Depois eu pedi para ele criar essas mesmas instruções para o Windows, e aí ele usou o próprio PowerShell, ó, então ele tem as instruções de PowerShell, né, aqui bonitamente, dessa forma. E depois eu pedi para ele criar para o macOS. Ele criou utilizando, no caso, o que a gente chama de Apple Script, né, que funciona basicamente, é o PowerShell da Apple, né? E assim, meus amigos, eu peguei essas 3 classes, né, essas implementações, e coloquei em um projeto. Cada uma aqui, ó, nos seus arquivos, ó, olha só que legal. Então aqui a gente tem um Dialog Launcher aqui, ó, dessa forma. A gente tem implementação do Linux, para quando for o Linux. A gente tem implementação do macOS também, ó, do jeito que foi pedido. Ele não conseguiu fazer o Multi-Select Dialog, infelizmente, só vai ter no Linux por enquanto. E no Windows também ele não conseguiu fazer, mas o restante tudo ele conseguiu fazer com o PowerShell. Então agora já parece estar funcionando. Para me testar, eu preciso criar uma interface para que, de linha de comando mesmo, já que é CLI, para que a gente possa acionar esses comandos de alert, confirm dialog e realmente fazer isso aqui brotar na nossa tela. Então, para isso, vamos pedir para o ChatGPT continuar esse processo e para ele fazer essa parte aí, né? Então aqui eu pedi, ó, agora crie no main uma estrutura usando o package args para acionar as funções do Dialog Launcher por linha de comando. Isso aqui foi da hora, né? Então olha só o que está acontecendo, né? Ele pediu para instalar o arg, né? Já foi instalado. E ele saiu criando toda a estrutura aqui, ó, para que eu possa acionar. E olha, aqui ele já chama o nosso factory, né? Que foi colocado ali, né? E aí, através desse factory, dependendo do sistema operacional, ele vai executar as funções ali, né? Então, vai colocar as opções de alert, confirm, file e fold e vai fazer funcionar diretamente, né? Então, para funcionar, basta eu executar o comando, o código ali, né? Eu dei só uma melhoradinha, né? Porque eu gosto realmente de trabalhar com command quando é dessa forma em vez de option, né? Por linha de comando. Agora chegou a hora da gente testar. Mas antes da gente testar, se você está gostando, deixa o like, deixa o comentário também. Isso ajuda a fortalecer bastante o canal. Compartilhe com seu amigo aí para ele aprender um pouco dessas coisas, como utilizar essas ferramentas incríveis como o Copilot, como o ChatGPT, para auxiliar na produtividade do trabalho, beleza? Então, fechou. Então, para ver se vai estar funcionando, eu vou chamar aqui o Dart, ver o arquivo bin.dl.dart, e aqui eu posso passar o que eu quero, né, executar. Por exemplo, o alert, e aí ele vai executar o PowerShell chamando o alert. Então, se eu apertar aqui, né, ele chamou, olha aqui o alert, aparecendo aqui na tela, muito legal, né? Vamos testar agora colocando um título e uma mensagem para ver como é que fica. Basta eu colocar aqui um -H e eu vejo as possibilidades que eu posso ter dentro desse comando, né? Então tem um title e o message, e até a opção de mudar OK button, né? Então para mim fazer isso aqui, basta eu colocar o T, que é o de title, e eu posso colocar aqui flutterando. E aí eu posso colocar aqui também um M para vir a mensagem, né? Aula top. Não é legal isso aqui? Então quando eu apertar, vamos ver se vai funcionar. Ó, funcionando direitinho o aula top aqui dessa forma. Agora que eu sei que está funcionando, eu vou transformar esse package em um executável. Ou seja, dá a possibilidade de ele fazer isso também, né? Quando eu quiser usar no Dart, né? Então, eu venho aqui no PubSpec do mesmo, adiciono aqui no executable DL, né? E aqui eu posso acessar quando eu instalar com aquele pub global activate, ele vai chamar por DL. É esse cara que faz isso aqui. Então, como eu ainda não subi localmente, eu vou fazer o quê? Eu vou executar a instalação local ali. Então, se eu não me engano, é Flutter pub global activate source pela path, e aí eu quero instalar realmente o que está dentro dessa pasta. Comandinho grande, né? A gente decora muita coisa. E aí tá instalado esse camarada aqui, né? Tá na versão aqui, ó, até 0.0.1. Se eu quiser até botar aqui a 2 para rodar aqui diferente, ó, eu posso instalar e aí eu vou ter essa versão já na 2 aqui, né? Isso é para mim poder executar esses mesmos comandos utilizando só DL, né? Então se eu apertar DL, ele vai
me dá aqui a lista de comandos que eu posso fazer. Alert, confirm, file, fold e option. Então, ó, se eu pegar aqui DL e colocar aqui alert, daquele mesmo jeito que a gente fez, traçando menos T para o título, botar fluterando, em teoria ele vai aparecer já escrito fluterando. E é isso aqui que eu quero para os meus scripts. Até então tá funcionando bacana, mas eu queria fazer uma coisinha mais legal. Eu vou usar o WSL, que é esse camarada aqui, para testar no Linux. E vamos ver se no Linux vai funcionar também. Então tá 1-0 pro ChatGPT ainda. Bom, agora a gente está aqui no Linux, né? Eu estou usando o WSL e o meu VS Code já abriu como se estivesse no Linux ali também, né? Eu tenho um Flutter específico para o Linux instalado nesse WSL, é um Ubuntu, e já instalei o Zenith também. Portanto, eu só preciso fazer um Flutter pubget para ele instalar as dependências agora do Linux ali. Eu estou trabalhando com a versão mais nova. E a partir disso aqui eu posso fazer o mesmo comando de instalação para ver se vai estar funcionando, né? Flutter pub global activate source path e instalar esse camarada aqui mesmo. Com DL instalado, a gente pode testar usar os mesmos comandos que a gente usou lá no Linux. DL, né? Alert. E aí eu vou colocar aqui um traço T e botar aqui Linux. E vamos ver se ele vai aparecer a telinha ali do próprio Linux também, né? Ele está executando e rodando. E olha só, essa aqui já é no próprio Linux. Vamos testar o confirm aqui para ver se vai também, ó. Confirm Linux aqui. Ó, que da hora. Ó, 2-0 pro Linux, né? Agora chegou a vez do macOS e aqui a gente teve uma surpresa ruim. Não funcionou os scripts gerados pelo ChatGPT. Eu até sei como corrigir alguma coisa ou outra aqui, mas o intuito desse vídeo é a gente fazer o máximo possível apenas com o ChatGPT. Eu acredito que por conta do AppleScript ser bastante subutilizado, poucas pessoas conhecem, eu acho que muitos de vocês aí nunca nem ouviram falar em AppleScript, que a Apple tem uma linguagem de script de fato, então eu acredito por esse motivo o ChatGPT também não conhece muito, fazendo com que ele não consiga gerar as coisas direito, né? E então não aconteceu, né? 2-1 pro ChatGPT. Ele conseguiu rodar o do Windows e do Linux, mas não conseguiu rodar o do macOS. Que pena. Então agora chegou a etapa de publicação, né? E para a gente publicar, precisa de ter uma documentação lá no readme.md. E como o ChatGPT conhece todo o package, já que foi ele que gerou todos os códigos, eu diretamente pedi para ele criar uma documentação para esse package em inglês e colocar no readme.md. Obviamente quem vai colocar sou eu, mas ele gerou os códigos aqui bonitinho, ó. Chamou o package de Dialog Launcher e por aí foi. Olha só que bonito. Criou todas as informações aqui. E agora eu vou só pegar essas informações e colocar no código. E a nossa documentação ficou assim, ó, bonitamente, pedindo para instalar. Ele só não deu aqui na instalação, né, a informação que ele tem que instalar o Zenith no Linux, né? Que é um negócio que ele tem que adicionar também, como já foi pedido para ele fazer. Então não vou pedir para ele modificar, eu vou deixar dessa forma aqui por enquanto, depois eu altero manualmente aqui. Aqui ele coloca alguns exemplos de como utilizar. Aqui também ele coloca um exemplo para você que quer utilizar diretamente no código Dart, se você for fazer algum script e não quiser utilizar dessa forma com process, né? Você pode utilizar diretamente no Dart. Colocou aqui alguns argumentos, né? O que tem nos argumentos. E temos a documentação. Só falta agora publicar. Vamos publicar? Para fazer essa publicação é bem simples. Já está tudo certo, criada a licença. Chega aqui, ó, um Flutter Pub Publish. E aí ele vai publicar diretamente lá, ó. E publicou, pessoal. O ChatGPT fez um package aqui com a minha ajuda. E você pode ver, tá aí no primeiro link da descrição. Dá uma baixada ali. E olha só que bacana, né? Ele já tá bonito aqui. Ele já tá referenciando lá no GitHub também, ó. Para quem quiser colocar alguma issue, colocar algum comentário, né? E olha só que da hora, gerado pelo ChatGPT. Muito bom pra caramba. E você, o que você achou? Eu acho que é uma ferramenta que vai te ajudar. Não é uma ferramenta que vai codificar para vocês como eu estou brincando aqui agora. Você vai ter que olhar, você vai modificar muitas coisas. E é uma mão na roda para trabalhar com coisas que já existem. Ou melhor, com coisas que você já conhece. Porque não adianta nada o chat gerar um código que você não conhece, porque aí você não vai poder fazer a auditoria desse código. Então, se tiver um código gerado que você não entenda, não use esse código, né? Você precisa ter um código no seu projeto em que você compreenda. Então, precisam ser códigos auditáveis por você mesmo, tá? Essa é a dica, viu? Mas não deixa de ser uma ferramenta incrível, principalmente para documentação, para criar esse tipo de documentação, para documentação do código, como a gente fez também. E olha que eu não usei nenhum plugin que existe para fazer código mesmo, né? E nem usei o Copilot, e foi tudo certo, né? Fiquei muito feliz de fazer esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva
e comente o que você achou. Um abraço e vamos ser referência juntos. Tchau!